Mais um exercício de McFlow. Esse aqui a gente vai subir o nível um pouco, porque tem uma pressão agora, né? O fluido vai vir pressurizado. Isso aqui é interessante porque a gente viu o vídeo lá dos bombeiros segurando a mangueira, 2, 3 bombeiros tendo que segurar uma mangueira, o líquido saindo e derrubando uma pessoa do outro lado. E na vida, assim, no dia a dia, a gente não percebe isso, né? A gente não precisa de 2 pessoas para segurar uma mangueira de jardim. Enfim, os exercícios anteriores eram bem simples nesse sentido, né? A gente vai ver que a pressão, ela vai ser uma força que vai agir empurrando esse escoamento, né? Como é que a gente pode tentar visualizar isso? Eu gosto de pensar na seringa aqui, né? Se você pegar uma seringa, o fluido nela aqui está parado, né? Você tem aqui, vamos imaginar água, que eu não gosto de pensar em injeção. Então você vai ter água aqui dentro da seringa. Quando você aplica uma força aqui embaixo, a gente já vai aplicar uma força F aqui embaixo, a gente vai ter aqui no êmbolo da seringa a área da seção transversal. Essa força vai se distribuir por toda essa área aqui e vai gerar uma pressão. Essa pressão vai empurrar o fluido para cá, para cima, e a gente agora tem um escoamento aqui, né? Então, basicamente, o que está acontecendo? A pressão está sendo uma força que está agindo, empurrando o fluido para o outro lado. Mas a gente vai lembrar aqui que a nossa fórmula da quantidade de movimento, ela só trata de forças, né? Como é que a gente vai pôr uma pressão nessa fórmula aqui? A ideia é mais simples do que a gente imagina. Pressão é igual a força sobre área. Se a gente isolar isso aqui, a gente vai ficar aqui pressão vezes a área é igual a força. Então, com isso, a gente consegue jogar aqui e contabilizar agora essa nova força devido à pressão no nosso escoamento. O que a gente precisa ter uma noção agora aqui é que a gente vai ter que, de novo, decompor essa bendita dessa força de pressão nos 2 eixos. Então, se a gente tiver um ângulo θ aqui, a gente vai ter que decompor ela em x, em y. O somatório de forças aqui, a gente vai ter que fazer velocidade final, velocidade inicial em y, que a gente já vinha fazendo. Agora a gente só vai ter mais uma componente aqui. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que essa força de pressão gera, que muda lá tanto a quantidade de movimento que nem a gente vê nos casos da mangueira de bombeiro. Vamos usar um exemplo bem hipotético aqui, bem inventado. Vamos imaginar que a gente tem aqui essa pessoa que se chama, sei lá, vamos dar o nome de Geraldo. Geraldo tem um cachorrinho aqui que, sei lá, vamos chamar de Barack Obama. Geraldo quer dar banho em Barack Obama, só que Geraldo quer manter uma boa distância de Barack Obama, porque Barack Obama, quando ele se molha, ele começa a se balançar todo e joga água para tudo quanto é lado. Os casos que a gente vinha vendo até então, a gente não tinha pressão aqui na mangueira, né? Então, se você imaginar que a mangueira, nesse caso aqui, pressão é igual a atmosférica em todo lugar. Se a gente aplicar Bernoulli aqui, a gente consegue evidenciar bem isso aqui, né? Então, essa distância x aqui que Geraldo vai poder ficar de Barack Obama, a gente pode calcular com x é igual a x0 mais velocidade vezes o tempo. Só que essa velocidade inicial aqui, a gente tem que calcular usando Bernoulli, porque a gente não sabe, a gente vai ter que fazer uma continha simples aqui, né? A gente aplica Bernoulli em 1 e em 2. Quando a gente aplicar Bernoulli em 1 e 2 ali, a gente vai ter então que, a gente vai poder cortar aqui, né? Pressão em 1, atmosférica. Isso aqui é 0. Pressão em 2, 0 também, lembrando que é ATM, né? A gente está usando como 0 porque é a pressão absoluta, né? Se a gente usar a relativa, vai ficar sendo 0 lá em cima. Então, se a gente vier aqui, ó, esse termo aqui virou 0 também. A velocidade inicial em 1 a gente também considera 0 por ser um reservatório de grandes dimensões. A gente vai chegar na famosa fórmula do raiz de 2 de H, né? Essa aqui a gente já usou bastante nos outros bimestres. Sendo que esse Z1 menos Z2 é a distância, né? Z1 menos Z2 aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é igual a H. Beleza? Então a gente está vendo que a velocidade que vai sair aqui no jato vai ser só calculado com raiz de 2 de H. Se a gente jogasse aqui na fórmula do Chevette, a gente acharia a distância. Agora, como a gente tem um caso pressurizado, a gente vai aplicar aqui a mesma fórmula do Bernoulli em cima e embaixo. Só que agora esse termo aqui, ó, a gente já não pode mais usar como 0, né? Ele não some. O que a gente vai usar aqui é que a pressão em 2 aqui vai ser ATM, na saída da mangueira. Só que a pressão em 1 não é atmosférica. A pressão em 1 é diferente da atmosférica. Então a gente vai ter que matar só o termo P2 e vai continuar com P1. Quando a gente isola, a velocidade 1 continua sendo 0 lá em cima, reservatório de grandes dimensões. Quando a gente chega aqui agora na expressão da velocidade, a gente vai ver que vai ter um termo a mais aqui, né? Ó. P1 menos P2 sobre gama.
é isso que adiciona essa energia a mais no fluido para ele ir tão longe. Por isso que nesses casos aqui a gente tem uma variação de velocidade muito maior. Se a gente tem uma variação de velocidade muito maior, a consequência disso, no primeiro caso, se a gente tinha uma força no sentido oposto aqui pequena, porque a variação de velocidade só dependia do desnível, então a gente tinha que a variação na velocidade aqui de escoamento só dependia da carga hidráulica que a gente tinha ali, né? Da diferença de nível do reservatório para a mangueira. Então a gente tinha uma força menorzinha aqui. Então essa foi a forcinha que a gente calculou a força de reação na mangueira. Agora, quando tem a pressão, não depende só do desnível, vai depender dessa variação de pressão que pode ser muito grande, né? No caso lá do carro de bombeiro, ela é muito grande. Por isso que essa força aqui, no sentido oposto, devido à variação na velocidade, é muito maior. Porque agora a velocidade tem um termo a mais aqui, né? Então é basicamente isso que a gente vê aquela mangueira de bombeiro dando um recuo tão grande. Porque a gente tem agora uma força a mais agindo aqui, né? Quando a gente tem esse somatório de forças agora, a gente tem uma força a mais agindo. Isso aqui a gente vai ver, ó, quando a gente for desenvolver, a gente vai ver que essa força de pressão ela sempre vai aumentar a força de reação. Mas enfim, basicamente a teoria é essa. Vamos aplicar isso aqui agora para entender como é que a gente resolve esse exercício. Não muda muita coisa do que eu já vinha fazendo. Eu continuo separando os dados de entrada, os dados de saída, as informações sobre o escoamento. Só que agora a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né, com algumas coisas. Vamos lá. Vamos fazer aqui saída, né? A gente continua tendo uma velocidade final. A gente vai continuar procurando velocidade final menos inicial, que nem nos outros casos. A gente vai ter aqui uma velocidade inicial. Agora, como a gente viu ali embaixo, a gente vai ter uma força de pressão que ela age aqui embaixo empurrando o escoamento. Então você vai colocar aqui uma força de pressão, ela age empurrando o escoamento. O que mais que a gente precisa colocar aqui? Bom, de forças vai ser só isso aqui. Agora a gente tem que achar as velocidades, né? Para a gente achar as velocidades, esse exercício tem uma outra particularidade. Por isso que eu falei que agora a gente vai subir de nível, porque a área da seção transversal aqui já não é a mesma, né? A gente tem uma diferença. Então, pela equação da continuidade, área 1 vezes V1 é igual a área 2 vezes V2. Só que agora a gente já não pode considerar a velocidade em módulo, vai ter uma diferença. Então, se a gente calcular aqui a velocidade, como é que os dados de entrada que ele te dá a vazão em litros. A vazão em litros a gente pode converter diretamente para a vazão mássica, né? 1 litro é igual a 1 kg, então onde tem o litro aqui, você pode simplesmente apagar e colocar 1 kg. E para a gente achar o ρ, ele está te dando um peso específico. Se você dividir isso aqui por 10, você vai achar o ρ, porque ρ é igual a... Não, ao contrário. Peso específico é igual a ρ vezes g. Se você isola o ρ, você volta dividindo aqui por 10, você vai achar o ρ. Para a gente achar as velocidades, a gente vai aplicar a equação da continuidade. A gente sabe aqui que a vazão mássica é ρVA. Se a gente isolar o V, a gente vai achar que vazão mássica dividido por ρ vezes A, você vai achar a velocidade em cada ponto. Você poderia também aplicar aqui a equação da continuidade, calculando a área de cada lado, que ele já te dá aqui, por sinal. Já te dá a área 1 e a área 2. Fazendo desse jeito só para mudar um pouco, para não sair um pouco da rotina. Então você vai achar que a velocidade em 1, 3 metros por segundo, a velocidade em 2, 7,5 metros por segundo. Isso aqui é bem importante você lembrar, porque se você, por um acaso, achar uma velocidade maior no trecho 1 do que no trecho 2, você errou. Porque a seção transversal aqui é maior. Se a seção transversal é maior e ela mudou para uma menor, a velocidade onde a seção é maior tem que ser menor do que onde ela é maior. Isso aqui é bom para você já criar um instinto para, se você bateu errado, você já sabe na hora que você está errando. E com isso, a gente vai ter que ir lá e decompor as velocidades. A mesma coisa que a gente já vinha fazendo. Velocidade na entrada, na saída, você vai decompor em x e em y. O ângulo que ele dá aqui pra gente é um ângulo de 60 graus. Então se você fizer a decomposição aqui da velocidade em x e em y, eu já vou colocar os valores direto, pra gente não perder tempo. Velocidade final em x vai ser 1,5. 1,5. Velocidade final em x, 7,5. Isso aí. Não. Tá fazendo merda. Velocidade inicial. Você decompõe a velocidade de 3 metros por segundo em x e em y. Então aqui vai dar 3 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 igual a seno de 30. Vai ser pela metade mesmo. E 3 vezes seno de 60. 2,6.
2,6. A velocidade final em x é a velocidade que a gente tem de saída, né? Que a gente já calculou direto aqui, vai ser igual ao módulo, porque ela só está em x. Então a gente vai ter aqui velocidade final 7,5. A velocidade inicial de 3 metros por segundo. Vou tirar os 3 aqui, para não ficar muito poluído o desenho. Pretinha, vem cá. Sossega. Passa. Isso. Sobe aqui. Sobe. Isso. Pronto, sossega. A Pretinha resolveu participar. Voltando aqui. Então a gente vai ter a velocidade inicial de 3. A velocidade final de 7,5. Da mesma maneira que a gente vinha fazendo antes, tem que decompor aqui, né? Essa aqui a gente não precisa decompor porque ela só está na horizontal. Isso aqui a gente tratou da velocidade. Agora a gente tem a força de pressão. Para a gente calcular a força de pressão, a gente vai ter que aplicar Bernoulli no ponto que a gente quer achar, que é aqui, no pedaço inicial. E aqui fora, onde a gente sabe que a pressão aqui fora é ATM. Se a gente aplicar Bernoulli aqui dos dois lados, a gente vai chegar nessa expressão aqui. A gente já tem que considerar uma perda de carga aqui que ele te dá. A gente aplicando Bernoulli, a gente vai chegar nisso aqui. Uma pressão de 63,625 Pascal. Como a gente viu aqui embaixo, pressão, força sobre área, pressão vezes a área igual a força. Então a gente vai pegar isso aqui e vai multiplicar pela área da seção transversal de onde a gente está calculando, né? Lembrando que quando a gente usa aqui o volume de controle, a gente está separando em duas regiões que a gente quer descobrir a variação de velocidade. Então a gente vai pegar essa parte aqui, que a gente sabe que tem a pressão, e a gente tem a seção transversal aqui, desse lado, que é 20 vezes 10 na menos 4. Se a gente dividir isso aqui pela área, multiplicar, a gente vai achar uma força de 127,25 newtons. Agora a gente tem que pegar esse 127,25 e decompor aqui. Então a gente agora vai fazer a mesma coisa que a gente vinha fazendo com a velocidade, só que a gente vai decompor em x e y, 127,25. Então se a gente bater isso aqui na calculadora, a gente vai achar 63,62 e 110,2. Beleza? O que a gente fez aqui então é aquele algoritmo inicial lá que eu já seguia, né? Separar entre dados da entrada, os dados da saída, separar os dados do escoamento, os dados da entrada, área da seção transversal de entrada, velocidade de entrada. Uma vez você achando a velocidade em módulo na entrada, você decompõe ela em x e em y. E a mesma coisa agora se tiver uma força de pressão, porque o que adicionou no que a gente já vinha fazendo? Agora a gente tem uma força de pressão. Essa força de pressão vai gerar um escoamento muito mais agressivo, né? Mas pra gente, o que muda? O que muda é que agora vai ter um termo a mais na entrada. E posteriormente a gente vai ver que pode ter até uma variação de pressão e vai ter uma pressão na saída também, mas por enquanto vamos por partes. Mesma coisa na saída, área da seção transversal, velocidade lá na saída. Lembrando que nesses casos agora que vai ficando um pouquinho mais difícil, a velocidade inicial vai ser diferente da final, a gente tem que prestar atenção para poder cortar aqui e ver aplicar a equação da continuidade. Se a gente agora calcular a velocidade de entrada e saída, a gente vai ter que calcular a velocidade agora na saída. Aqui nesse caso não teve que decompor. Normalmente, entra inclinado por um lado, sai reto por outro. Então, pelos casos que eu lembro de ter feito, normalmente ela vai entrar inclinada, vai sair reta. Ou ela vai entrar reta e sair inclinada. O que você pode lembrar é que normalmente, em um dos dois lados, ela só vai ter a componente x ou só a y, né? Se a gente for ver nos exercícios que a gente fez até então, normalmente ela tem em um lado componente x e y, no outro só tem uma das duas componentes. Isso não é regra, mas é uma coisa que acontece normalmente, né? Essa força de pressão a gente decompôs aqui em x e em y, da mesma maneira que a gente fez a velocidade. E agora a gente vai aplicar a nossa fórmula, né? Somatório de forças em x é igual a variação da quantidade de movimento. Somatória de forças em y é igual a m ponto delta v em y. Uma coisa que a gente tem que analisar agora aqui é, nos outros casos que a gente vinha resolvendo, a gente conseguia fazer pelo método gráfico para que lado a força de reação da superfície ao escoamento ia agir. Só que agora a gente não vai conseguir mais fazer isso porque a gente já está tendo mais forças, né? O método gráfico a gente consegue pegar dois vetores e fazer um resultante. Agora a gente já não vai conseguir fazer isso porque a gente vai ter 3 vetores, né? Então o que a gente vai fazer aqui, que é o pulo do gato, quando a gente for fazer o somatório de forças, a força de reação, isso aqui é bem legal você lembrar. A força de reação, por exemplo, em x, que a gente não sabe para que lado ela tá, você vai arbitrar, que nem a gente já fazia lá em resmate, em mecânica,
e depois você vai analisar o resultado dela. Se o sinal der positivo, é que você arbitrou para o lado certo. Se o sinal der negativo, você arbitrou para o lado errado. Só isso. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui que a força de reação é em X. Vou até colocar aqui para a gente ter uma ideia, né? O que eu estou falando aqui é, eu vou arbitrar que a reação está nesse sentido aqui. Ó. A força de reação vai estar nesse sentido aqui. Ou seja, ela vai estar tanto em X quanto em Y positivo. Se a gente analisar isso aqui é meio absurdo. Ela está ali, mas não importa. Vamos arbitrar dessa forma. Então vai ficar força de reação em X. Agora a gente tem que ver aqui a força de pressão. A força de pressão, ela é positiva, né? A gente fez aqui a decomposição dela. Ela é um vetor do primeiro quadrante. Um vetor do primeiro quadrante tem X e Y positivos. Isso aqui é a força de pressão. Então a gente vai colocar mais 63,62. 63,62. Isso aqui é igual a vazão mássica, que a gente tem lá que é 6, né? 6, que multiplica velocidade final em X. Velocidade final em X é 7,5, é lá na saída, né? Só tem velocidade final em X. 7,5 menos velocidade inicial em X, que é 1,5. O que eu fiz aqui? Só apliquei a fórmula que a gente já vinha usando e fui pegando os dados que a gente já tinha separado bonitinho aqui para na hora de aplicar a equação da quantidade de movimento já está tudo separado. A força de reação em X eu arbitrei sendo como positiva. O resultado final a gente vai ver se a gente acertou ou não o sentido. A força de pressão, eu fiz a decomposição dela em X em Y. Lembrando, você tem que ver, a força de pressão aqui é um vetor do primeiro quadrante. Quando você fizer a decomposição, você tem que lembrar que aqui X e Y é positivo. Então, você veio aqui e adicionou a força de pressão, 63,62. E do outro lado a gente fez o que a gente já vinha fazendo, né? Vazão mássica, 6. Velocidade final em X menos inicial em X. Se a gente fizer isso aqui isolando agora, vai ficar a força de reação em X é igual a... Se a gente fizer essa continha aqui já desse lado, ó, vai dar 7,5 menos 1,5 vai dar 6. 6 vezes 6, 36, né? Vai dar 36 menos 63,62. Se a gente bate isso aqui na calculadora, a gente vai ter então que a força de reação em X é igual a 27,62. Já vamos colocar 27,62, vamos colocar 28. 28 newtons. Só que ela ficou negativa, né? 36 menos 62, então vai dar menos 28 newtons. Bem importante a gente ver que o resultado negativo diz que a gente arbitrou no sentido errado aqui, né? A gente arbitrou que ela era positiva, ela não é positiva. Ela é no sentido oposto. Eu vou fazer em Y também. Quando a gente tiver arbitrado, fizer as duas componentes, a gente consegue até entender onde é que está esse vetor. Mesma coisa aqui. Força de reação em Y é igual... Mais. Agora a gente tem que ver lá. Força de pressão em Y é positiva? É. 110,2. Mais 110,2 é igual a 6, que multiplica. Velocidade final em Y é 0. Velocidade inicial em Y menos 2,6. Então menos 2,6. Novamente só aplicamos a fórmula, né? A força de reação em Y eu estou arbitrando como positiva. Verifico depois o sinal se ela deu certo. A força de pressão que a gente está usando aqui, a gente está olhando a força de pressão que a gente calculou. Ela é positiva em X e em Y, a gente só volta aqui e põe ela 110,2. Isso aqui é igual velocidade final menos inicial. Se a gente calcular então isso aqui, força de reação em Y é igual a... Ali vai dar 6 vezes menos 2,6. Vai dar menos 15,6 menos 110,2 que a gente jogou do outro lado, né? Menos 110,2. Isso aqui vai dar menos a força de reação em Y é igual a menos 125,8 menos 126. Para arredondar. Beleza, com isso a gente agora tem as componentes do vetor da força da reação, né? O que a gente vem aqui? Vamos colocar ele aqui. O
que a gente viu, que a gente arbitrou ela sendo positiva em x e y, e ela não é positiva em x e y. Ela é... Aqui, ela é negativa em x. Então fica menos... Quanto é que deu? Menos 28. E menos 126. Isso quer dizer o quê? Se a gente olhar aqui, vamos só colocar nosso referencial cartesiano. Quando a gente arbitrou sendo x e y positivo, né? X e y positivo, vetor do primeiro quadrante. A gente arbitrou ela nesse sentido aqui. Só que a gente está vendo que ela dá os dois resultados da negativa, x e y. Então, na verdade, ela estava no sentido oposto aqui. Ela é um vetor do terceiro quadrante. Porque só terceiro quadrante que tem x e y negativo, né? Então a gente vai ter aqui tanto o x aqui negativo, quanto o y... Pretinho, pega pretinho. Quanto o y negativo. Então isso aqui é uma coisa que, pra falar a verdade, a gente nem precisa pensar muito, né? Essa é a força de reação da superfície. Se a gente voltar aqui no nosso desenho, o fluido está indo nesse sentido, aqui, agora pressurizado, e a gente está tendo uma força nesse sentido de reação quando ele se choca nessa parte superior aqui. Então a reação é no sentido oposto. Então essa aqui vai ser a força que o fluido aplica na superfície, e essa aqui é a força de reação. O exercício está te pedindo determinar as componentes horizontal e vertical da força aplicada pelo fluido. Ele não está pedindo a reação. A gente acabou de calcular aqui a reação. Então a gente vai colocar a reação é nesse sentido. Essa aqui é a força de reação. E a força aplicada pelo fluido é uma força de mesma intensidade e direção, só que no sentido oposto. Então, a força que o fluido aplica é a mesma força que a gente acabou de calcular, só que ela vai ser positivo em x e positivo em y, que ela é um vetor do primeiro quadrante. Então, basicamente é isso que você tem que lembrar, né? Não muda nada do que a gente já vinha fazendo. Força que o fluido aplica, força de reação. A força de reação só existe porque está tendo uma força aplicada pelo fluido. Se a gente desligar isso aqui, se a gente desligar esse escoamento aqui, vai deixar de existir a força que o fluido aplica. Com isso não vai ter reação, a gente vai voltar a uma situação que isso aqui não vale nada, né? A fórmula que a gente usa continua sendo a mesma, só muda que a gente agora tem um somatório de forças. Vai aparecer uma força a mais, que é uma força devido à pressão. Lembrando, a força devido à pressão vai ser um vetor no mesmo sentido de escoamento do fluido. Um vetor no mesmo sentido de escoamento do fluido, você vai ter que decompor ele em x e em y. A gente viu aqui que quando a gente não tem pressão, a variação na velocidade é menor. Quando a gente tem pressão, a gente tem uma variação na velocidade um pouco maior. E a gente viu aqui, se a gente analisar essa expressão do Bernoulli aqui, ó, V2 ao quadrado, eu estou vendo só esse pedaço aqui. V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G é igual a P1 menos P2 sobre gama mais Z1 menos Z2. A gente está vendo que a variação na velocidade agora está dependendo da mudança de pressão também. Isso que a gente agora tem que analisar a pressão no começo do escoamento e a pressão na saída. Nesse caso aqui a gente só tem uma pressão inicial aqui, não tem uma diferença de pressão. A gente vai ver que em casos mais futuros vai ter essa diferença de pressão também. Mas a princípio é isso. Aplicamos a mesma fórmula, só que agora tem uma força a mais. A força de reação, a gente vai tratar ela sempre como positivo e positivo. E quando a gente for descobrindo as respostas, a gente vai verificando se a gente arbitrou pro sentido certo. Isso se você quiser visualizar as componentes de maneira mais gráfica, né? Se não, você já pode pegar essa resposta aqui. Essa é a força de reação da superfície. Se ele estiver pedindo a força que o fluido aplica na superfície, é só você inverter os sinais das reações e tá tudo certo. Bom, é isso aí.